E nesse aspecto avancei aqui assim e escrevi para não me afastar e tentei sintetizar e, portanto, gostava de comentar aqui convosco o seguinte. A atividade de turismo, coisa a que eu estou ligado desde sempre, já nasci nesta brincadeira, tinha um pai hoteleiro, só podia ser hoteleiro, ele me deixava ser outra coisa. E depois fiz uma vida inteira nesta brincadeira e não quero ser suspeito, mas a questão que se põe é esta. Quando eu comecei, era uma coisa que até olhavam para mim e até tinham pena. Hoje é uma atividade que prospera, mas prospera porquê? Prospera porque as pessoas não abdicam de fazer férias, sejam curtas, sejam mais compridas, sejam o que for. As férias passou a ser um bem de consumo do qual as pessoas não abrem mão. Não têm tanto dinheiro, gastam menos dinheiro, mas gastam. E, portanto, as férias é das poucas coisas que vão estar garantidas. E vão estar garantidas porquê? Por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas vão ter cada vez mais tempo livre disponível. Quando comecei a trabalhar, era filho do papá, mas o papá não me deixava ir de férias, portanto também não havia férias instituídas, a gente ia ganhando direito a férias, tinha que trabalhar as horas que fossem precisas, não estava estabelecido. A questão que se põe é esta. Hoje ainda trabalham 8 horas, mas quem é que disse que tinham que trabalhar 8 horas? A certeza é que não vão ter que trabalhar 8 horas, e não vão ter que trabalhar 5 dias, e não vão ter que trabalhar tanto tempo, porque não vai haver trabalho para todos. Têm que se ensinar as pessoas a fazerem férias. Portanto, as pessoas querem férias e não vão abrir mão disso. A prova é que, com crises ou sem crises, as pessoas vão na mesma de férias. A gente olha para os aeroportos, eu quando entro nos aeroportos, ultimamente até tenho preguiça. Já descobri os sistemas todos eletrónicos de fazer os check-ins, essas conversas todas, mas vem tudo a abarretar de gente. Agora, temos que ter a capacidade e competência de trazer as pessoas para o nosso lado. E isso é que nos vai faltando muito. Mas vai-nos faltando e a gente também, se calhar, sabe porque é que nos vai faltando. E é preciso começar a dizer porque é que nos vai faltando. Mas, portanto, o turismo é de facto uma atividade de futuro, por isso inclusive. Pela questão que vos digo também dos voos serem cada vez mais e mais acessíveis. Claro que em Portugal não vou avançar com coisas do passado, nem de discussões que se correm e assim que não vale a pena, que a gente já disse tudo o que tinha a dizer, já participámos nos fóruns todos relativamente à não utilização de aeroportos, que até já estão feitos aí à nossa volta, a única que são os aeroportos militares, a única coisa que falta é revestir as pistas, porque os aviões têm características diferentes, não vale a pena entrar em pormenor. E depois há outra realidade que é notória do desenvolvimento e daquilo que me deixa uma grande esperança em relação ao desenvolvimento turístico futuro. É que os jovens, cada vez mais jovens, vão de férias e vão sozinhos e nem querem ir com os pais. Os pais, quando eles têm 11, 12 anos, já são os velhos, já não querem ir com os pais. Portanto, já se habituam a viajar sozinhos. Mas os mais idosos que não viajavam vão continuar a viajar e cada vez vão mais querer viajar. Agora é curioso, eu estive há uns meses numa reunião da Comissão Europeia a nível internacional para discutir o problema dos jovens e dos idosos e não fazia nem ideia, tive que ir estudar e só refiro isso aqui porque acho que vale a pena. Não será obviamente para todos os hotéis e hotéis de uma certa categoria, mas em certas épocas do ano há muitos hotéis que podem viver à conta disso, que é um programa que existe que se chama Calypso, no âmbito do Tratado de Lisboa, que visa a cooperação e a interajuda entre países. Para mim, disponibilizei-me para ir falar e defender alguns pontos de vista do desenvolvimento do turismo, essencialmente no campo da terceira idade, mas ouvi discutir ao meu lado o turismo de jovens e algumas outras modalidades que andam agarradas a estas duas. Pasmei, porque ouvi coisas e versões de hotéis, como os hostels, vão aparecendo de grande categoria. Para mim foi tudo surpresa, mas quando lá cheguei e perguntei ao homem que organizava a conferência a nível europeu, disse-lhe, bom, você já viu a minha intervenção e agora o que é que vai acontecer? Disse, você veja lá o que é que vai acontecer, porque você é o único que não vem cá pedir dinheiro. Você vem cá dar sugestões e vem cá transmitir experiências. Foi muito interessante. Achei que havia aqui futuro e olhando para esta brincadeira e para o programa Calypso, em relação ao turismo, faz-me lembrar aqueles patrocínios que existem a nível europeu para a agricultura e para outros ramos de atividade, que pura e simplesmente não são utilizados, porque ninguém conhece, ninguém sabe como é que se chega lá, porque sei lá, e
por isso é que os hotéis depois ficam às moscas e fica tudo assim, numas meias coisas, porque existem às vezes programas que podem promover e proporcionar esse desenvolvimento e a gente, por isso, simplesmente não os aproveita. Há na região do Estoril, na costa do Estoril, na tua opinião, falta de segmentação, tendo em conta essa tendência? A questão se bem é assim, a atividade hoteleira é essencialmente sazonal. E a sazonalidade, desde há muitos anos, que é, no inverno, os hotéis ficam muito sem atividade. É evidente que há sempre recursos, e os recursos é o turismo de trabalho. Mas não são todos os hotéis que conseguem desenvolver-se e explorar esse campo. Se não conseguem explorar esse campo, têm que explorar outros. Um deles pode ser exatamente o turismo de terceira idade. Quando se diz terceira idade, pode ser a certos níveis. Eu já fiz muita terceira idade e já vi muita terceira idade. Alguns eram os desgraçados, mas hoje em dia vão pessoas viajar nesses programas e perguntam assim ao empregado: diga-me lá qual é o melhor restaurante que há aqui na região. E só no almoço gastam mais dinheiro no almoço do que uma semana no hotel. Portanto, há para todos os gostos. Não vale a pena a gente ter preconceitos, porque hoje em dia não deve haver preconceitos nesse campo. Um dos potenciais que existe em termos de turismo, estamos a falar do turismo dos jovens, aqui na região, é com o desenvolvimento do surf e com as praias que nós temos. Eu não queria, não se pode falar do passado, por isso nós não falamos do passado. Nós não falamos do passado. Nós nem falamos do passado. Sim. Falta ou não falta? Eu acho que falta. Que estejam... A gente não vem cá falar do passado. Mas é assim. A criatividade e o entusiasmo que ele está a querer dizer é muito simples. Eu acho que se tem que dizer. Quer dizer, nós tínhamos uma praia com um grave inconveniente. Uma nortada do Artarão. Essa praia é o Guincho. É uma das praias mais bonitas do mundo. Tem uma, e realmente no Guincho, às tantas, uma associação dos hoteleiros foi o primeiro organizador dos campeonatos da PBA, do windsurf e mais tarde do surf, não sei o quê. E fizemos isso e conseguimos sustentá-lo até que ele pegou por si. Andámos a tentar criar federações de uma coisa que não percebíamos nada. Eu sou velejador, nunca pus um pé numa prancha de surf e vou parar a água sentado, não tem problema nenhum, mas cá redondo, não é? Nunca tive, nós acabámos de fazer isso, mas quer dizer, algum entusiasmo e alguma vocação e alguma tirar a vantagem positiva de uma coisa acaba por resultar em algum fruto. E nós fomos buscar, tornar vantagem um inconveniente e estrategicamente fazer da outra. Bom, isso sempre isso. Temos outra, quer dizer, do passado eu tenho que sempre referir uma coisa, não é estar aqui este senhor, que por acaso é presidente, mas a pessoa que me definiu a cartilha do que é uma estratégia e é atual, e é futura, e é por isso que eu prefiro, chama-se Fausto Figueiredo. E definiu-a na vocação estratégica que tinha a nossa região. E a nossa região é a estância climatérica, termal e esportiva. E nós continuamos a ser o mar de clima, ainda hoje, eu estava a dizer, hoje está frio, não é? Eu disse isto no fórum dos tipos que estão lá e estamos a gargalhada comigo, não é? Uma vez o presidente de uma coisa, o Magnus Olner, que é um sueco, disse: pá, desculpe, hoje isto é sempre assim, quando fazemos da apresentação chove, mas é boa da molhada, é boa da abençoada e tal. E eu a desculpar um bocadinho, estava para aí 10 graus, não, estava chato, para nós estava chato, guarda-pó e cascol e não sei. Eu disse: não, você deve estar a gozar comigo. No mar é que deve estar mal, mas está um dia excelente para andar à vela. Eu disse: sim, no mar está bom, mas pode-se sair, agora com a marina está ali, à disposição, mesmo durante os temporais está ali à disposição. Mas a temperatura, pois isso, a água agora deve estar a 15, 16, ao menos já está-se a ver isso, nem no verão, nem no mais quente, mas até nisso, nem no casa. E depois já lá vamos, quando quiseres, às conclusões e ao objeto do que é que vejo no futuro de um destino, e depois já lá chegamos, porque isto tem a ver também com a nossa função. Mas pronto, isto é um à parte para dizer o que é que podemos. Depois, noutro aspecto, relativamente à questão da crise, para mim não existe crise nenhuma. Não existe mesmo. Crise é uma coisa passageira. Isto que se está a viver é uma mudança radical da sociedade com contornos que hão de permanecer. Eu não sou pessimista, sou otimista. Mas é bom, mesmo sendo otimista, que a gente encare a mudança como uma mudança que vai ficar uns tempinhos e se calhar nunca mais voltamos ao passado. Mas temos é que nos adaptar. Não, eu não sou pessimista, não voltamos. Mas temos que nos adaptar. E a adaptação requer
alguma estratégia e algumas medidas. E requer uma coisa, para efeitos turísticos, requer que a gente imagine um bocadinho o que é que as pessoas querem agora, porque as pessoas de agora já não querem o mesmo que as outras queriam antigamente. E não querem ou não podem querer, porque há questões que as obrigam assim. Portanto, querem mais qualidade, querem preço compatível, querem inovação, querem experiências, querem poder integrar-se em novos ambientes e viver o local. Querem mais tecnologia, mas aceitam menos serviço. Vão querer mais férias ativas com experiências de vida. Nós temos bem uma série de coisas que não nos passam pela cabeça. Ela há bocadinho estava a falar de algumas coisas que nós temos mesmo no campo cultural e cultural. Não quer dizer que tenha assim uma inovação para aí. Eu vou referir uma que até pode ser ridícula, mas eu não tenho medo nenhum dessa brincadeira. Eu tinha ido a Istambul e tinha estado no Grande Bazar só para ver como é que era. E cheguei aqui e fui à feira da Adruana. Sei o Grande Bazar. Mas para que é que a gente vai tão longe, 5 horas de avião, para ver uma coisa que tem características únicas, com grupos etários, a fazerem as técnicas básicas do marketing no seu melhor? Bem, e nós não dizemos, se eu for lá com os estrangeiros que lá ficam maravilhados de ver aquela brincadeira. E se puderem, e vão comprar de certeza, o shopping é dos grandes motivadores, mesmo das nacionalidades, que são mais apuradas no design, como os italianos, estão aí pessoas que trabalham em turismo, que sabem a razão de que eles virem aqui cá a Portugal é essencialmente por causa do shopping, porque é que nós andamos a fazer de conta que não podemos mostrar certo tipo de coisas. Portanto, nós temos de facto é que adaptar a nossa oferta e temos que nos adaptar aos tempos que se vão vivendo. Depois, existe aqui assim uma outra questão que tem a ver com o produto Estoril enquanto destino, como destino. A questão que se põe é, nós temos que reinventar a sua apresentação naquilo que ele tem de melhor. Ou seja, eu não me interessa como é que vende esta brincadeira, tenho é que embrulhar com um papel diferente, tenho que apresentar da maneira que os potenciais consumidores querem consumir e gostam desta brincadeira assim. Ponto final. O resto não me interessa. Se eu não souber, ou eles não souberem que trabalham comigo em equipe, que têm trabalhado estes anos todos, não faz mal, a gente vai buscar um que saiba. Se não houver aqui nenhum, vamos ao estrangeiro. Eu tenho aqui um que sabe. Mas vamos buscar. Portanto, o importante é essa brincadeira. Mas o importante são duas coisas, que eu também aprendi há uns tempos atrás. Não basta planificar, senão depois fica tudo nas boas intenções. Tem que se criar as condições para que as coisas sejam implementadas e tem que haver uma coisa que é muito mais complexa do que o planeamento, que é a execução e a monitorização do planeamento. Porque farto e cheio de gavetas cheias de planos, estamos nós todos. Nós queremos o que é que se tem que fazer de uma forma simples e temos que pagar alguém para garantir que o plano